Mobilidade urbana são as condições oferecidas pelas cidades para garantir a livre circulação das pessoas e cargas entre suas diferentes áreas. O crescimento do número de veículos individuais promove o inchaço do trânsito, dificultando a locomoção nas cidades, especialmente nas áreas de maior concentração de serviços e empregos. O aumento da renda média dos brasileiros e a falta de planejamento do poder público são algumas das causas desse problema no Brasil. Os meios de transporte são fundamentais para o nosso dia a dia e afetam diretamente nossa qualidade de vida e o meio ambiente. O modelo como o brasileiro, que optou por uma matriz de transporte predominantemente rodoviária, segundo o relatório do Frota Circulante, em 2016 nós atingimos um número de 45 milhões de carros. É uma média de um carro para cada 4,5 habitantes. Isso tem gerado muitos engarrafamentos, travamento do sistema de circulação das cidades e uma produção de toneladas de gases de efeito estufa, de gases poluentes. Entre 2002 e 2012, enquanto o crescimento populacional foi de 12% no Brasil, a frota cresceu 138%. É algo assustador e algo a se observar como um problema e as possíveis soluções. A busca por uma matriz de transportes mais eficiente, mais equilibrada e menos poluente é um dos grandes desafios da atualidade e com certeza é uma preocupação do seu Enem, que pode ser cobrado na tua prova em relação ao problema, buscar as suas causas, as suas consequências e com certeza propor algumas soluções ou medidas mitigadoras, como a gente tem comentado. As propostas mais modernas, elas se direcionam hoje no que nós entendemos como multimodalidade de transportes ou intermodalidade. O que isso quer dizer? É um sistema em que você comunica, você interconecta uma série de modais de transportes. Exemplo, o transporte rodoviário, como ônibus coletivo, com o transporte cicloviário, o transporte metroviário, ferroviário e em algumas situações das cidades, também o transporte aquaviário. Eles interconectados geram uma equação mais eficiente e muito menos poluente, visto que hoje em dia existem possibilidades de transportes como o VLT, o veículo leve sobre trilhos, cuja matriz de transportes é a matriz elétrica. É bem interessante, não? Cara, um carro carrega 2 pessoas, em média. Um ônibus, 80 pessoas. Já um ônibus articulado, entre 170 e 180 pessoas. Olha a proporção. Um VLT, o veículo leve sobre trilhos, em média 750 pessoas. Um metrô, quase 2.000. E um trem, quase 3.000 pessoas. Para ter uma ideia, eu vou te bater uma real aqui. Para carregar 80 pessoas em um ônibus, a gente ocupa 30 metros quadrados em média. Essas mesmas 80 pessoas em carros seriam 44 carros, ou seja, 730 metros quadrados. Em 97, na França, rolou uma ideia muito bacana. O Dia Mundial Sem Carro. Todo dia 22 de setembro, há um debate no mundo em que as pessoas deixam seus carros em casa e andam de bicicleta, o que é uma opção muito interessante. A bicicleta, transporte coletivo, e essas são sacadas muito bacanas para a tua prova. Vamos copiar ou não? A solução para os problemas modernos passa por inovação. Nós precisamos muito de inovação, de soluções novas, criativas, originais para os problemas novos e especialmente para os problemas antigos. No caso da mobilidade urbana, especialmente no Brasil, nós precisamos de inovação desesperadamente. No entanto, as inovações não têm apenas entusiastas, elas têm também alguns resistentes. Nós temos até detratores das inovações. E para entender esse processo, nós vamos voltar lá no século XVIII. Em 1733, um inglês chamado John Kay criou uma máquina inovadora chamada Flying Shuttle, em português é lançadeira mecânica, que fez com que os tecelãos ingleses pudessem produzir muito mais e com muito menos recursos. Em 1753, 20 anos depois de criar sua máquina inovadora, que é a Flying Shuttle, o inventor John Kay, inglês, teve a sua casa vandalizada, destruída e incendiada por tecelãos adeptos da antiga tecnologia. Isso é a reação agressiva que algumas pessoas podem ter diante da inovação. Hoje, no caso da mobilidade urbana, nós temos, claro, alguns perdedores da modernidade, das inovações. Um dos casos mais claros, mais evidentes, é o caso dos portadores das licenças de táxi.
Eu estou falando dos portadores das licenças de táxi, não dos taxistas, porque no caso do Brasil nem sempre é a mesma coisa. Se chama rent seeking. Dá um Google, pesquisa. Quais são as inovações que a gente pode trazer para o Brasil para melhorar a mobilidade urbana? São várias. O primeiro sistema que eu queria chamar a atenção é o sistema de car sharing, o compartilhamento de automóveis, né? É o aluguel horário dos veículos. Nos Estados Unidos há o sistema de uma empresa chamada Zipcar, que é muito bom. Na Alemanha nós temos a Drive. No Brasil nós temos a Fleeting, a Joycar e a Zascar. Outro sistema muito bom é o bike sharing, é o aluguel horário de bicicletas. Aqui no Brasil nós temos o Itaú, aquele banco mesmo que faz esse sistema, né, que promove esse sistema aqui no Brasil. Temos a famosa Velib em Paris, que eu já utilizei, é ótimo. Andar de bicicleta nas ruas de Paris é uma coisa muito chique, eu recomendo. Nós temos a City Bike em Nova York. Outra forma também muito interessante é a Transportation Network Companies, né, que são rede de transporte. E nós temos táxis individuais com veículos particulares. É o caso do Uber, mas nós temos concorrentes do Uber, como o Lyft nos Estados Unidos e o Cabify no mundo. Nós temos esse sistema também coletivo. O Uber tem o Uber Pool, que é muito usado nos Estados Unidos. Você não coloca só uma pessoa, você coloca vários passageiros. Se eles vão para algum lugar, eles vão combinando e usam esse sistema. Outra coisa interessante é o microtransporte. Aqui no Brasil nós temos alguns sistemas interessantes como o Bora, temos o Frescão no Rio de Janeiro, o famoso Frescão, o Chariot em São Francisco. E nós temos também, claro, os primeiros que apareceram, são aqui no Brasil pelo menos, que são os apps, os aplicativos de táxi. Os mais famosos aqui no Brasil são o Easy Táxi e o 99 Táxis. Dia a dia, multimodalidade e biarticulado. Lara, não sei se essas palavras têm hífen ou não. Ok, eu tô aqui para te ajudar. Agora você sabe que o uso das normas da reforma ortográfica é obrigatório no Enem. Se você escrever errado na redação, provavelmente vai perder nota. Então, como resolver esse impasse? Palavra dia a dia. Regra geral, galera. As palavras que tenham elemento de ligação no meio não tem hífen. Ou seja, a palavra dia a dia não tem hífen. A palavra pé de moleque, a palavra passo a passo, a palavra pão de ló, nenhuma dessas palavras tem hífen. Mas é importante que você tenha em mente que essa é a regra geral. Ou seja, existem algumas palavras que não vão se encaixar nisso, são as chamadas regras especiais de hifenização. Mas isso é para uma outra aula. Segunda palavra, multimodalidade. Bom, multimodalidade vai entrar junto com biarticulada, que são as duas últimas palavras que eu escolhi para falar com vocês. Qual que é a regra de hifenização dessas palavras? Galera, multi e bi são prefixos, concorda comigo? Multimodalidade, multi termina em i. Modalidade começa com M, são letras distintas. A regra geral é, quando o prefixo terminar com uma letra e a outra palavra começar com outra letra, juntam-se as duas. Logo, multimodalidade não tem hífen. Biarticulado, a mesma coisa. Biarticulado, sem hífen, porque o prefixo terminou com uma letra I e a palavra principal começou com outra, A, ou seja, não tem motivo para ter hífen. Por que eu tô te falando desse negócio de letras diferentes? E se fosse multi-informacional? Aí a palavra principal já começou com a mesma letra, letra I. Multi-informacional tem hífen. Multi, hífen, informacional. Bi, hífen, informativo. Por exemplo, acabei de inventar essa palavra, mas deu para entender a regra, ok? Até a próxima, manamentes! Olá galera, curtiu a aula de hoje? Com o Bruno, com a Lara, comigo? Se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal, passa para os seus colegas e até a nossa próxima aula. Gostei, Não ficou bom. Eu não sei ouvir, é que eu não sei o texto.